Vamos ficar juntos, se quiser, por favor. Lá do mais perto, vamos pôr um DVD depois certinho. Atos 8:26. Felipe, eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazã, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que o homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E rompendo o eunuco a Felipe, respondendo o eunuco a Felipe disse: rogo-te que de mim, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de outro alguém? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambas as águas, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu, mas o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. Queridos irmãos, em poucas palavras hoje, nós gostaríamos de relatarmos um fato interessante, importante, que ocorreu no ministério de Felipe. E esse Felipe foi um dos 7 escolhidos para fazer a obra do Senhor no capítulo 6 de Atos, quando os discípulos dizem: escolhei dentre vós 7 homens, cheios de reputação, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, né, para poder constituir sobre esse negócio. E a Bíblia diz que Felipe, ele foi um evangelista, e Deus abençoou muito o seu ministério. A Bíblia diz que Felipe chegou em Samaria, e ele orava, e acontecia milagre extraordinário, acontecia coisas tremendas. Depois disso, a Bíblia diz que Deus arrebatou, mandou que ele fosse até o deserto. Talvez alguém fale: quem é que pode ir até o deserto? No deserto não tem nada. Mas ali no deserto ia passando alguém, um carro de uma pessoa importante, era o eunuco da rainha, que a Bíblia diz que ele ia lendo a Bíblia, a palavra do Senhor. Ele ia lendo sobre o profeta Isaías, que quando, aleluia, Isaías relatando a respeito de Jesus, que quando Jesus foi para ser entregue e morrer na morte de cruz, ele não abriu a sua boca. Então Isaías, relatando isso e traduzindo, ele compara como uma ovelha que vai até diante dos matadouros, né? Diante do tosqueador, daquele que mata, no matadouro,
mas não abriu a sua boca. Queridos irmãos, e a Bíblia diz que o eunuco pergunta para Felipe de quem essa palavra está dizendo, de quem que é. O profeta está dizendo dele mesmo, dizendo de outra pessoa. E a Bíblia diz que Felipe começa a relatar. Ele não está dizendo sobre o próprio Isaías, mas ele está falando a respeito de Jesus Cristo. E começou a pregar o Evangelho. Irmãos, e falou a respeito do batismo. Porque quando nós lemos a Bíblia, no capítulo 28, versículo 19 do livro de Mateus, está escrito: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Porque aquele que crê e ser batizado será salvo, mas o que não crê, a Bíblia diz, estáis condenado. Então o eunuco creu no coração dele que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. E a Bíblia diz que Felipe disse: precisa-se do batismo para concluir. E eles chegaram perto no deserto, irmãos, não tem água, mas Deus providenciou um lugar de água para eles batizarem. E quando de repente ele chega na água, e o eunuco, ele fala para Felipe: Felipe, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E Felipe disse: é lícito, se você crer de todo o seu coração. E a Bíblia diz que fizeram parar o carro de boi, e ambos desceram, Felipe juntamente com o eunuco. E a Bíblia diz que ali foi selado, batizado, e ele seguiu, o eunuco seguiu jubiloso no caminho. A palavra jubiloso significa feliz, alegre, contente. Seguiu o seu caminho, né, tendo a salvação em tuas mãos. E o Espírito arrebatou Felipe, levou para outro lugar. Irmãos, os irmãos estão hoje cumprindo algo mais importante da vida deles. Nós vemos, eu comparo e digo que tudo é importante na vida da pessoa. O dia que a pessoa aceitou Jesus é um dia inesquecível que nós não esquecemos. O dia do casamento é importante. Outros dias também dias são felizes que marcam a pessoa. Mas um dos dias que é mais marcante na vida do cristão, daquele que aceita Cristo de coração, de alma, de espírito, é o dia do batismo dele. É o dia em que ele deixa todas as coisas do mundo, né? A partir de hoje, irmãos, os irmãos estão se batizando, eles estão sepultando nessas águas o seu pecado, né? Segundo a Bíblia, vai ficar no mar do esquecimento. E quando eles levantarem daqui, segundo a Bíblia, vai ser uma nova criatura. Porque diz a palavra do Senhor, né? É aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida daquele que tomou uma decisão importante, que é a decisão de deixar os seus pecados. Amém, igreja? Amém. Vai levantar, é só Deus para fazer isso. Amém, irmãos? O batismo, ele não salva ninguém, em parte dizendo. É apenas o cumprimento. Porque se for somente batismo que salvasse, a pessoa só batizaria, né? E tudo estaria certo. A pessoa não poderia depender de mais nada, mas não, né, irmãos? Precisa ainda. O batismo é apenas o cumprimento. O exemplo que Jesus batizou, deixando um exemplo para que nós podemos seguir. Quando os irmãos saírem da água, né, irmãos, como já disse, vai ser zerado os pecados dos irmãos. Amém, irmãos? Vai ficar nesse arrependimento. E os irmãos vão começar uma nova vida com Cristo. É por isso que nós falamos para os irmãos, né, que é algo sério, importante o batismo na vida da pessoa. Porque a pessoa passa a ser uma nova pessoa para Cristo, para a sociedade, para o mundo. Uma pessoa diferenciada, uma pessoa amada por Cristo, pelo Senhor, né? Isso realmente é maravilhoso. É só Deus pode fazer algo assim, desta maneira. Nós vamos então orarmos a Deus, né? E já vamos realizar esse batismo, para Deus poder dar vitória. Amém, irmãos? Amém. Nós, hoje a capa não foi suficiente, mas não tem problema. A gente, Deus sabe todas as coisas, né? Não tem importância. Pastor é lícito, né? Do pastor tem que estar com a capa, não, né? Isso é um costume, um costume igual, não tem praticamente, não está nisso aí. O batismo não está no pastor ou na capa do pastor, mas está nas águas, né? E está em Amém? Vamos orar então para Deus abençoar os irmãos, para Deus dar graça.